Oi, pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma revisão do primeiro PET de língua portuguesa do 8º ano. Vamos falar do gênero textual, verbete de enciclopédia e vídeo minuto. Primeiramente, vamos lembrar um pouquinho a respeito dos gêneros textuais, que eles são classificações usadas para determinar se os textos de acordo com as suas características em relação ao contexto. O gênero textual, ele é identificado com base no objetivo daquele texto, na função e no contexto que ele é usado. As características de cada texto é que vão determinar qual gênero que ele pertence. Por exemplo, as características de um verbete de enciclopédia, que nós vamos estudar agora, são diferentes das características de uma reportagem. Cada um tem características únicas e é preciso você conhecer essas características, reconhecer a intenção daquela comunicação, as particularidades de cada gênero em relação à linguagem, como que ele é estruturado, como que ele é o conteúdo dele, para você entender cada um desses gêneros textuais. Assim, também os gêneros textuais têm uma função social, eles servem para algo. A reportagem ela tem uma função comunicativa. O verbete de enciclopédia tem outra função. Dentro de processo de comunicação, cada gênero tem uma função social. Os gêneros eles estão sempre evoluindo. De acordo com a necessidade comunicativa, surgem novos gêneros, outros caem em desuso. Hoje, os dois gêneros que nós vamos ver, vamos estudar, vocês vão perceber que um deles se modificou e para hoje em dia, para a era tecnológica, e o outro é um gênero super novo, que só surgiu por conta dessa nova tecnologia que a gente usa hoje em dia. Alguns textos, quando a gente lê, eles podem apresentar mais de um tipo de linguagem, ou a linguagem pode vir misturada. Então, para a gente saber se aquele texto é de um determinado gênero textual ou de outro, você tem que observar a linguagem que predomina dele, quais são as principais características para você saber de que gênero textual ele é. Mas para isso, o mais importante é conhecer todos esses gêneros textuais. Vamos lá conhecer dois hoje? O gênero textual verbete enciclopédico. O verbete enciclopédico é um gênero textual de natureza expositiva. Ele é encontrado, como o próprio nome já fala, nas enciclopédias. Eles são organizados em verbetes. Quando a gente diz verbete, verbete é uma nota, uma informação específica que vai ter vai ter a intenção de instruir o leitor. Geralmente são textos breves, né? Eles vão além só do significado, eles vão dar ali um breve resumo sobre aquilo que o leitor está procurando, né? Então, eles têm o objetivo de apresentar definições, informações de um determinado assunto. A linguagem utilizada nesse tipo de gênero textual é objetiva e impessoal, né? Ele pode ter até gráfico, ilustração, informações complementares que vão levar o leitor a entender aquele determinado assunto que ele pesquisou. Atualmente, há mais uso das enciclopédias virtuais, sendo que a Wikipédia é a mais conhecida delas. Ela é colaborativa, ou seja, todos podem editar e fornecer conteúdo, criando ou modificando um verbete, tornando assim o texto dinâmico. Então, gente, antigamente a gente usava as enciclopédias de papel, a Barça. Quando o professor passava uma pesquisa para fazer sobre um determinado assunto, vamos supor, o professor de ciência mandou fazer uma pesquisa sobre efeito estufa. Nós tínhamos que recorrer às enciclopédias de papel. Aí vinha sobre efeito estufa, explicando tudo sobre ele, desenhos, gráficos, e era assim que a gente conseguia fazer as nossas pesquisas. Hoje em dia está bem mais fácil, com o advento da internet, a gente vai lá no Google e dá um Google, né? Pesquisa lá, efeito estufa, você vai conseguir tudo sobre ele. E a enciclopédia Wikipédia é a mais conhecida hoje em dia. O interessante é que ela é uma enciclopédia colaborativa, isso quer dizer que ela é um recurso educacional aberto. Qualquer um pode entrar lá e escrever sobre aquele tema, colaborar. Portanto, é bom ter assim um pouco de cuidado com o uso. Como ela é aberta, é bom checar em outra fonte antes de usar somente a Wikipédia.
Então, a leitura em um verbete enciclopédia impresso virtual muda, uma vez que virtualmente ela não é linear e os hipertextos permitem que o leitor opte por diferentes caminhos e textos aprofundando o tema. Como eu disse, quando a gente fazia a pesquisa no papel, era só aquilo ali que estava escrito que a gente tinha. Mas quando você vai fazer uma pesquisa virtual, geralmente dentro, por exemplo, da Wikipédia, você vai ler lá, quando vem aquele escrito em azul, se você clicar, aquele link vai te levar para outro texto. É o que a gente chama de hipertexto. É um texto conversando com outro texto, né? Ele colabora com aquilo ali. Então, é uma pesquisa não linear, que ela pode ir e voltar da maneira que o leitor optar pelo caminho que ele quer percorrer. O outro gênero textual que falaremos hoje é sobre o vídeo minuto. O vídeo minuto tem como objetivo homenagear, criticar, informar ou gerar humor, tendo um tempo determinado em torno de 1 minuto. Garanto que todo mundo já usou aí, né? Pode fazer um vídeo para o Instagram, ou um Store, ou um TikTok, né? Então, é um tipo de gênero textual que surgiu com o advento das tecnologias e é extremamente usado pelos jovens hoje em dia. Até eu lanço um desafio para vocês. Como uma atividade dessa semana, atividade complementar, eu gostaria que a turma do 8º ano fizesse um vídeo minuto, falando da saudade da escola, né, das aulas não presenciais. Pode usar esse tema aí, né? Pode ser para fazer uma homenagem ou com humor. Eu sei que vocês são muito criativos, mas, né, garanto que todos vocês, assim como nós também, professores, estamos com muita saudade da escola. Então, vamos fazer um vídeo de 1 minuto para fazer essa homenagem? Pode ser no Instagram, no TikTok. É só fazer e marcar a gente, marcar a escola, tá? Quero receber vários vídeos. Para a gente poder entender bem todos esses gêneros textuais, é preciso da gente entender um pouquinho sobre semântica. Semântica é uma parte do português que vê o sentido das palavras, né? Ajuda a interpretar as sentenças, os enunciados. A gente, quando está lendo ali um verbete, né? Você precisa entender aquilo ali, certas coisas do português para fazer sentido para você. Por exemplo, sinônimo. Quando eu falo em sinônimo, é uma unidade que tem significado idêntico ou muito semelhante à outra. Por exemplo, carro é sinônimo de automóvel. É muito importante quando a gente faz leitura, lê um livro, ou mesmo assiste um filme, ou conversa com as pessoas, que a gente procure enriquecer nosso vocabulário. Então, se eu for escrever um texto sobre um carro, né, eu posso começar a falar carro, depois eu posso trocar pela palavra automóvel. Então, quando eu enriqueço meu vocabulário, eu consigo saber vários sinônimos, trocar a palavra por várias outras que têm um significado idêntico. E isso é muito legal. Outra coisa que nós vamos falar hoje é sobre a elipse. Elipse já é uma figura de linguagem. Ela é usada para quando a gente quer omitir um ou mais termos da oração sem que essa oração perca o sentido, né? Porque aquele termo que foi omitido, ele é facilmente identificado a partir do contexto que você lê. Por exemplo, chegamos cedo hoje. Eu não falei o pronome, eu não disse quem chegou, mas o pronome nós, ele foi oculto. Mas pelo verbo dá para saber direitinho que pronome que é. Chegamos, quem? Nós chegamos. Hipônimos são palavras de sentido específico, ou seja, palavras cujos significados são hierarquicamente mais específicos do que outros. Por exemplo, azul e vermelho são hipônimos de cor. Quando eu falo cor, é uma coisa mais geral. Aí, quando eu quero falar mais específico dentro da cor, um hipônimo de cor seria azul e vermelho. Agora, o hiperônimo já é o contrário, são palavras mais genéricas, ou seja, palavras cujos significados não são mais abrangentes do que os hipônimos. Por exemplo, animal é hiperônimo de vaca e de gato. Legume é hiperônimo de beterraba e abóbora. Então, vocês vão sempre pensar, o hiperônimo é mais geral e o hipônimo é mais específico. Por exemplo, quando eu falo fauna, é o hiperônimo. Aí, quando eu falo os animais daquela região, o lobo-guará, o tamanduá-bandeira, já é um hipônimo, porque é mais específico.
Outra coisa muito importante na hora da leitura e da escrita de qualquer gênero textual é a coesão e coerência. Vocês podem ter certeza que vocês vão escutar sempre no português falar sobre coesão e coerência, principalmente na hora de escrever algum texto, porque a gente deve observar bastante que a linguagem oral ela se diferencia da língua escrita. Às vezes, você transcrever literalmente aquilo que você está falando, não vai ficar uma escrita muito coesa. Porque coesão e coerência são dois mecanismos fundamentais para a produção de texto. São importantes para que um texto transmita sua respectiva mensagem com clareza, que seja harmonioso e faça sentido para o leitor. Então, a coesão é um mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Para um texto ficar coeso, ele vai usar certas palavras de ligação, elementos que ligam palavras, que ligam frases, para que elas fiquem coesas, fiquem fortes, né? Tenham sentidos. Por exemplo, são elementos que estabelecem coesão. Temos pronomes relativos, pronomes possessivos, pessoais, demonstrativos, artigos definidos e indefinidos, conjunções, preposições, advérbios e entre outros. Vocês vão aprender bastante isso à medida que vocês forem fazendo principalmente redações, textos argumentativos. É necessário conhecer essas palavras que estabelecem coesão para que seu texto não fique repetitivo, para que ele tenha ligação entre uma oração e outra, certo? Que dê sentido àquilo que você quer falar. Por sua vez, a coerência ela é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. Por exemplo, se eu for fazer um texto sobre o racismo e no meio dele eu vou falar sobre outro assunto, por exemplo, evasão escolar, com certeza esse sentido, se eu não tiver uma ligação entre as duas ideias, esse texto vai ficar incoerente, porque o texto não vai ter essa junção de ideias, não vai ter um sentido. Uma vez que a coesão é feita por essas palavras que ligam, a coerência, os fatores que contribuem para ela são, entre outros, o conhecimento de mundo. Ele é adquirido no contato do mundo que nos cerca. Por exemplo, como que eu vou falar sobre a violência contra a mulher se eu nunca li nada a respeito disso, se eu nunca vi uma reportagem, se eu nunca procurei um verbete, se eu nunca vi um gráfico sobre como está essa violência nos dias atuais, se eu não tiver um conhecimento de mundo sobre aquele assunto, com certeza meu texto não vai ter coerência. Outra coisa é o conhecimento linguístico, é a utilização adequada da gramática ou do sistema da língua em que o texto é produzido. Os textos, para serem coerentes, depende muito do que vai ser pedido. Por exemplo, um texto argumentativo, é necessário que se faça o uso da linguagem formal. Então, eu tenho que conhecer da gramática, do sistema de linguagem, para que o meu texto tenha coerência também. Outro fator é o conhecimento compartilhado. É a parcela de conhecimento comuns ao produtor e ao receptor do texto. Por exemplo, para que uma ideia seja passada para outra pessoa, aquela pessoa tem que ter um mínimo de conhecimento sobre o que está sendo falado, senão ela vai ficar literalmente boiando, não vai entender o que está sendo falado. Então, é necessário que tenha essa parcela em comum entre receptor e emissor da mensagem. Como se, por exemplo, alguém chegasse para conversar comigo sobre aeronaves. Eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Se a pessoa for falar tecnicamente sobre isso, eu vou ficar sem entender, né? Ou senão, se eu tiver que escrever para alguém que não entenda sobre esse assunto, a pessoa que vai ler também não vai entender. Então, vai ficar soando como incoerente o texto. Um exemplo aí, olha, aquilo que eu disse sobre a linguagem falada, transcrita literalmente transcrita literalmente, que às vezes pode ficar incoerente e sem coesão.
Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Foi uma fala da Gisele Bündchen, a modelo, né? Da maneira que ela falou, o texto ficou completamente incoerente. Agora, do jeito a gente viu um pouquinho sobre a semântica, vamos ver um pouquinho sobre morfologia. Morfologia na língua portuguesa é o estudo da estrutura, da forma e da classificação das palavras. A origem da palavra morfologia, o morf, é forma, e logia, estudo. Então, vamos estudar as formas das palavras. A menor unidade da estrutura das palavras são chamados de morfema. Morfemas importantes. Todas as palavras, a gente vai observar isso aí nelas, ó. Elas têm um radical, uma parte que não se altera. Por exemplo, pedra, pedra. Tira o A, é o radical. Pedra, pedreiro, pedregulho, né? O pedre é o radical dessa palavra. A vogal temática é a vogal que se junta ao radical para a construção da palavra. O tema é formado pelo radical mais a vogal temática, ou pela desinência nominal. As desinências são partículas localizadas no final das palavras. Os afixos são divididos em sufixos e prefixos e auxiliam na construção da palavra. E a vogal ou consoante de ligação surge para facilitar ou mesmo possibilitar a pronúncia de uma determinada palavra. No seu PET tem alguns exemplos, eu sugiro que você dê uma olhadinha lá para entender mais sobre a morfologia. Como que é feita a formação de palavras? Elas podem ser formadas por composição, que é o processo que forma palavras compostas a partir de junção de dois ou mais radicais, como na composição por justa posição, que é o exemplo de guarda-roupa, que é um substantivo composto, somou o radical guarda, né, e roupa, ou guarda-chuva, ou paraquedas, segunda-feira, né, são palavras formadas por composição ou justa posição. E também pode haver palavras formadas por composição por aglutinação, que une dois vocabulários ou radicais para formar um novo vocábulo. Um deles sofre perda fonética, por exemplo, aguardente, planalto, planície, agridoce. Todos esses vocábulos uniram dois vocábulos, né, para formar um novo vocábulo. Na composição por aglutinação, ocorre um só acento tônico do último componente. Então, se as duas palavras forem acentuadas, vai permanecer somente o acento do último componente. Mais formações de palavras por outros processos, por abreviação e redução. Por exemplo, o elemento formador da palavra é reduzido. Quilograma, a gente fala quilo. Abreviatura, redução da grafia das palavras. Por exemplo, página, pode ser só o P ou PAG. Sigla, reduz as expressões a formar palavras através das suas iniciais. O FMG, que é a Universidade Federal de Minas Gerais. O hibridismo, muito interessante, é a união de elementos provenientes de línguas diferentes. Pode ser composta ou derivada. Por exemplo, a palavra monóculo, o mono vem do radical grego e o óculos do radical de latim. Alcoólatra, o álcool é radical árabe e latria, radical grego. Outro exemplo de formação de palavras é onomatopeia, formação de palavras que reproduzem ou repetem sons e as vozes dos seres. Então, toda vez que falar isso diferente, onomatopeia, você vai pensar que palavra que vai reproduzir um som. Por exemplo, se eu fazer toque, toque, é o som do batido na porta. Observe para você ver. Por exemplo, tic-tac, é o som do relógio. Estrangeirismos, assimilação de palavras de origem estrangeira. Exemplo, delivery, habeas corpus. Hoje em dia, com a globalização e a tecnologia, estamos usando muitas palavras de origem estrangeira na nossa linguagem. Neologismo, invenção ou criação de palavras que não existem na língua portuguesa. Por exemplo, em poema, inauguramento, o pessoal na escola principalmente fala muito, hoje ela está maravilhinda, juntou duas palavras para uma nova palavra. Então, pessoal, é isso. Espero que tenha colaborado com a compreensão de vocês e aguardem que haverá algumas atividades complementares. Tá bom? Eu agradeço. Até mais.